Quero falar hoje sobre guardar o coração. O pastor Natalino agora mesmo falou sobre o Salmo 119, verso 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A melhor coisa, a palavra de Deus. No melhor lugar, o nosso coração. Com o melhor propósito, não pecar contra o Senhor, viver em santidade. E para isso eu quero ler 2 provérbios com os irmãos. Primeiro, Provérbios 17, verso 3. Provérbios 17, verso 3. Nós vamos ler 2 provérbios na Bíblia que aparece a mesma palavra. A palavra crisol. São as 2 únicas vezes na Bíblia onde esta palavra no hebraico aparece. Diz assim, Provérbios 17, verso 3. Preste bem atenção. É o mesmo texto, muda a última frase. Primeiro, diz assim: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O segundo provérbio, capítulo 27, verso 21. Capítulo 27, verso 21, diz assim, preste atenção, é o mesmo início. O crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. O crisol é para a prata, o forno para o ouro, e o que prova o nosso coração é Deus. E o que prova o nosso coração são os elogios, os louvores, o sucesso que nós recebemos. Vamos orar, queridos? Vamos orar para ter um coração reto diante de Deus? Vamos? Obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra. Nesse momento, mais uma vez, pedimos que ela possa gerar fruto na nossa vida, transformação na nossa vida. Queremos, ó Deus, guardar a Tua palavra no nosso coração para andarmos em santidade na Tua presença. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus, e a igreja diz amém. Muitas pessoas eram uma grande bênção até que passaram pela prova do sucesso. Muitas pessoas, a Bíblia registra muitas histórias assim, a começar pela própria história de Lúcifer. Isaías capítulo 14 fala do rei da Babilônia. O rei da Babilônia ficou tão poderoso que ele se voltou contra o Altíssimo. Só que em determinado ponto da narrativa, alcança uma dimensão tão cósmica, como os teólogos dizem, que em 2000 anos de tradição cristã, costuma-se entender aqui nesse texto, por exemplo, de Isaías 14, que aqui está falando não apenas do rei da Babilônia, uma nação da terra, mas o rei da Babilônia, na linguagem bíblica, o próprio Satanás, o adversário, o inimigo. Diz assim o texto, verso 12: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Onde que ele dizia tudo isso? Olha o verso 12, no verso 13, dizia no coração deles. Ele dizia no coração deles. E aí está escrito no verso 15: mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Agora mesmo, conversando com algumas pessoas essa semana, lembrando de textos na Bíblia, onde muitas pessoas que eram uma bênção na Bíblia, são depois, por causa do coração exaltado, colocadas numa situação difícil. Uzias é outro exemplo. Uzias era uma grande bênção até ser bem sucedido e famoso. Ele foi coroado rei de Judá com 16 anos. Diz que ele buscou o Senhor e prosperou, mas o coração dele mudou. Segundo Crônicas 26, verso 15 e 16, está escrito: sua fama se espalhou por toda parte,
pois ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar forte. Mas quando ele era forte, seu coração foi levantado para a sua própria destruição. E aí o texto termina dizendo que ele ficou leproso e isolado. O rei não podia queimar incenso no templo. Isso era tarefa separada aos sacerdotes. Deus estabeleceu assim. Só que aquele rei Uzias, ele se sentia tão poderoso que ele se sentia acima das regras. As regras não se aplicavam a ele, se aplicavam a todos, menos a ele. E ele foi então queimar o incenso. Homens da maior firmeza o enfrentaram ali, e ele então cai leproso. Queridos, quantos aqui aceitam esse comando bíblico para te guardar o nosso coração em nome de Jesus? Precisamos guardar o nosso coração. Esses alertas, essas advertências tem que gerar na nossa vida uma seriedade, amém, queridos? Nós temos que preservar o nosso coração. Esse texto, então, os dois textos juntos, né, nos ajuda no entendimento. Esse texto não está falando contra os elogios. Esse texto não está falando contra o sucesso. A Bíblia não fala contra o sucesso. Aliás, o elogio é um dever do cristão. Honra a quem honra. Quem merece ser honrado, quem merece ser respeitado, é bíblico. É bíblico. Inclusive a Bíblia adverte a pessoa que não respeita ninguém. A Bíblia ensina o caminho do respeito, do amor, de entender a história das pessoas, que as coisas não surgem do nada. Essa comunidade tem uma história, as poltronas dessa comunidade têm uma história. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Tem uma história, e nós temos que respeitar, é bíblico, elogiar. É muito interessante, o primeiro elogio da Bíblia, vamos pacificar aqui a guerra dos sexos que está acontecendo, né? O primeiro elogio da Bíblia foi Adão, o homem, quando ele viu a mulher. Ele percebeu que não havia na natureza nenhuma pessoa igual a ele. E ele percebia que havia uns pares entre todas as outras espécies. E aí, quando ele acorda daquele sono onde Deus cria ali a mulher, ele abre o olho e vê uma mulher na frente dele. Meu irmão, essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne. É o primeiro elogio do mundo, a primeira fala do mundo entre dois seres humanos é um elogio do homem já completamente dominado pela mulher. E ficou assim até hoje, meus irmãos. Então, meus queridos, o elogio é uma bênção. Paulo, num dos textos mais essenciais das Escrituras, 1 Coríntios 11, a instrução sobre a ceia do Senhor, é um dos textos mais importantes da Bíblia, centrais para a vida da igreja. E nesse texto, ele inicia no verso 2 elogiando. Ele fala, olha, eu quero elogiar vocês por causa que vocês guardam as tradições. Só que no mesmo capítulo, depois no verso 17, Paulo fala, agora, tem uma coisa que não dá para elogiar. As reuniões de vocês se tornaram uma bagunça. Quem está entendendo? Tem hora de elogiar e tem hora de não elogiar. Tem que ser um elogio honesto. Tem que ser um elogio sem ser bajulação. Tem que ser um elogio que vem do coração. Esse elogio é bíblico, é abençoado, faz parte do propósito de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Reconhecer as pessoas do coração. Então, tem gente que não pensa assim. Tem gente que pensa que todo mundo é inimigo dele. Está amarrado, meu irmão. Tem gente que tudo briga, tudo é motivo para briga. Diz que tinha um homem que ele virou para a mulher dele e falou assim, quando eu fiquei careca, você estava do meu lado. Quando eu fiquei gordo, você permanecia do meu lado. E quando eu fiquei doente, você estava do meu lado. Quando eu fali, você estava do meu lado. Mulher, você me dá azar. Meus irmãos, o sujeito, pastor Natalino, difícil de conviver, pastor Wagner. O sujeito difícil de viver, ainda briga a mulher. A mulher é santa, a mulher, ela tolera o sujeito. Ele ainda fala uma coisa dessa. Tem gente que não elogia ninguém, está alguma coisa errada no teu coração. Que Deus torne o nosso coração mais simples em nome de Jesus. Então, o nosso coração tem que ser mais humilde. O nosso coração tem que ser mais sincero, mais honesto, queridos. Você tem que ser uma pessoa mais honesta. Olha que frase legal. Você quer conhecer alguém? Não escute o que as outras pessoas falam dele. Escute o que ele fala das outras pessoas. Você quer conhecer o que falam de alguém? Pergunte. Agora, você quer conhecer a pessoa? Senta com ela e começa a perceber
como que ela fala dos outros, o que ela fala dos outros, que tipo de informação ela passa para frente. Ela vai revelando quem ela vai revelando o coração dela, ela mostra onde está o coração dela. E Jesus Cristo nos ensinou que onde estiver o nosso coração é onde está o nosso tesouro. O que você tem entesourado? O que você tem valorizado? Teve um jovem, período que eu fui pastor na Igreja Batista Getsemane, que eu estava tentando ajudar ele a conseguir um emprego. Ele não conseguia emprego e falou comigo: pastor, estou 4 meses desempregado, e eu falei: vou te ajudar. Não, peraí, você está reclamando muito, vou te ajudar, dá aqui o teu currículo. E aí comecei a procurar os empresários da nossa igreja. E procurei o primeiro, eu falei: ajuda aqui, eu estou acompanhando esse jovem esses meses aí, ele está aqui no culto da mocidade, e nós queremos ajudar ele a conseguir emprego, ele está precisando de uma oportunidade. Pastor, esse menino, quando ele olhou, aí tudo bem, vários empresários na igreja, fui no outro, falei: olha, tem esse jovem, não queria. Aí no terceiro, eu sei que ninguém queria esse jovem. Aí eu falei assim, eu achei estranho, né? Falei: isso não é comum, ninguém quer aceitar esse jovem, está aqui o currículo dele, ele tem aqui as qualificações necessárias. Eu perguntei para um desses empresários que eu tinha mais intimidade, falei: agora, entre nós aqui, por que eu estou percebendo que ninguém está aceitando esse jovem aqui? E ele falou, esse empresário falou: esse menino aí está queimado, não é aqui na igreja, ele está queimado na cidade, porque ele saiu dos empregos falando tão mal de todos os últimos empregos, que ninguém quer uma pessoa assim. Ninguém quer alguém que sai ingrato, que sai reclamando, que não para de falar mal, e fala mal da pessoa, fala mal da esposa, fala mal do filho, fala mal do outro, fala mal, ninguém quer, vai fechando porta. A pessoa, sem saber, vai todo mundo fechando as portas para gente assim, gente que não sabe fazer um elogio. Então quem recebe essa palavra, vamos ser mais simples em nome de Jesus. Isso se volta contra você, por isso que é um ato de sabedoria, querido, você reconhecer, é bíblico, é uma coisa espiritual. As crianças precisam do elogio dos pais, porque se a criança não tem a afirmação da mãe, a afirmação do pai, ela simplesmente não tem como saber que está no caminho certo. Então você pode reparar, qualquer criança, ela faz o desenho, ela vem mostrar, ela faz o negócio, ela: vovó, ela fica mostrando, porque o que ela precisa? Ela precisa dizer a seguinte frase: está certo, vá por esse caminho, ou isso ficou bom, mas isso não ficou bom, isso pode melhorar. Nós precisamos dar feedback para as pessoas, e precisamos ser honestos no feedback. Não podemos iludir as pessoas, mas também não podemos deixar os nossos amados, especialmente as crianças, os jovens, às cegas. Isso vale também para o patrão, que nunca dá um feedback para o funcionário não sabe o que se espera dele. O funcionário está ali numa função, mas ele não tem clareza do que precisa, e toma bronca sem saber por que está tomando bronca. É difícil lidar com gente que não explica, com gente que não fala. Já viu gente que parece a parede? E aí, o que você achou? A pessoa fica assim na sua frente. Você conversa com uma pessoa que não responde, que não fala, que está vegetando. Queridos, vamos ser mais bíblicos em nome de Jesus. Vamos ser cidadãos do reino dos céus. Vamos ser pais melhores, mães melhores, funcionários melhores, patrões melhores. A importância de sermos pessoas íntegras no nome poderoso de Jesus. Você recebe então essa palavra, querido? E agora tem um outro lado. Então o provérbio está dizendo, por um lado, que o elogio ele é lícito, ele é esperado inclusive. Mas o que o texto está dizendo é quando você recebe o louvor, ou quando você recebe uma honra, um prêmio, um diploma, ou quando você cumpre uma etapa da vida, casou, o seu casamento, vai todo mundo receber o parabéns, nasceu um filho, vai receber parabéns, formou na universidade, terminou o TCC, a monografia, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado. Querido, como que você reage nesses momentos? Esse texto nos ensina que poucas coisas revelam mais o nosso caráter do que como nós agimos no sucesso. Como o nosso coração reage quando ele é ali agradado, paparicado. Uma antiga frase diz assim: a popularidade tem matado mais profetas do que a perseguição. A popularidade tem matado mais profetas de Deus na história da igreja do que a perseguição propriamente dita. Queridos, porque as vitórias, uma pessoa que vai vencendo, e aí comete uma vitória, outra vitória, e vai acertando tudo, ela corre o risco de se tornar prepotente, confiante demais.
perder a fé em Deus, vai se tornando uma pessoa soberba, vai se tornando uma pessoa ciumenta da própria honra dela, fica fazendo questão de menosprezar os outros, fica fazendo questão do nome dela ser valorizado, fica às vezes recebendo o mérito que nem é dela, recebe o crédito que nem é para ela, ela começa a roubar o crédito dos outros para colocar o nome dela. As pessoas podem não perceber, mas Deus percebe. As pessoas podem não discernir, mas Deus discerne, o Espírito discerne todas as coisas. Queridos, nessa noite então, diante desse provérbio, eu queria colocar aqui então 3 orientações bíblicas, 3 orientações simples, 3 orientações muito claras e muito simples, para nós lidarmos melhor com o sucesso. Porque às vezes, eu escuto as pessoas falando assim: pastor, estou na aprovação. Só que sempre a aprovação é uma luta, é um problema. E esse texto está mostrando que a grande provação é o sucesso. Quantas pessoas eram uma bênção até ganharem dinheiro, até comprarem uma casa, até conseguirem o casamento que tanto queriam. Antes do casamento era um apavoramento. Estado civil, socorro, a pessoa era desesperada. Antes do casamento era um desespero. A pessoa casou, já não quer vir mais para a igreja. Ela, como o pastor acabou de falar aqui, ela queria saber só das campanhas, ela queria só conquistar coisas, e não tem problema, o problema é o nosso coração. Então, vamos receber essa palavra, meus irmãos, 3 orientações bíblicas para você blindar o teu coração. Número 1, dependa totalmente de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto diz que o Senhor prova os corações. Então, a maior prova da vida não é da OAB, não é prova do exame de direção. A prova das provas é o trono de Deus, meus irmãos. Ele é o juiz dos juízes. E a Bíblia diz que a primeira doutrina a ser negada nas Escrituras é a doutrina do juízo. Quando a serpente diz assim à mulher: certamente não morrerá. Não, mas Deus falou que se eu tomar desse fruto eu vou morrer. Não, não vai ter consequência nenhuma. É o famoso nada a ver, não tem nada a ver. Não, mas Deus falou, não, Deus está nada a ver. A serpente fala, eu estou certa, Deus está errado. Deus tinha dito, certamente morrerá. A serpente fala exatamente o oposto, certamente não morrerá. Aí você tem que escolher quem que você vai acreditar. Naquele que te criou, naquele que na viração do dia estava com você, naquele que deu tudo para você, ou naquele intruso no jardim, ou naquele que surgiu agora ali inflando o teu ego, paparicando você. Então, número 1, querido, em nome de Jesus, vamos depender de Deus, depender da palavra de Deus. Como é que Jesus venceu o inimigo? Com a palavra, firme na palavra. Então, de Gênesis, a Bíblia termina no Apocalipse, no trono de Deus. Dependa de Deus, não perca o foco da sua vida, dependa do Senhor, não fique confiante demais. Tinha um velhinho que teve uma eleição na igreja, igual teve a gincana aqui. Qual que era a pessoa mais humilde da igreja? Aí o velhinho ganhou a medalha, ele era o mais humilde da igreja. Aí no domingo seguinte ele chegou com a medalha de novo. Aí no terceiro domingo ele foi de novo com a medalha. Aí no quarto domingo tomaram a medalha do velhinho, porque ele não ficou mais humilde, ele estava ostentando, meus irmãos, ostentação. Velhinho, ostentação, meus irmãos, aí eles não deixaram mais. Querido, nós temos que depender de Deus, nós temos que manter, por isso que a Bíblia fala: jovem, lembra do teu Criador nos dias da mocidade, porque é possível esquecer. Por isso que a Bíblia fala: mantenha os olhos fitos no autor e consumador da fé, que é Jesus, porque é possível distrair, começar a olhar as coisas. Então nós temos que manter os olhos em Jesus. Primeiro conselho que eu te falaria aqui essa noite seria esse, querido: dependa de Deus, ore o tempo inteiro na presença de Deus. Eu, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, ministrei em Guarapari, contei agora por irmão ali na nossa viagem, e lá em Guarapari, na igreja metodista wesleyana. E aí eu falei sobre o sofrimento, porque a fé cristã não diz que não tem sofrimento. Isso é muito interessante. Ela não fala assim: vem que vai resolver tudo, é o contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Em nenhum momento Jesus fala assim: vinde a mim os que estão cansados, eu vou tirar o peso e vai ficar desse jeito. Vou colocar o meu jugo e o meu fardo. Ele é suave, ele é leve, mas vai ter um peso, vai ter algo que você vai ser capaz de fazer. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então o evangelho é realista.
E eu preguei essa mensagem lá em Guarapari falando, o título era Todo Mundo Odeia o Cristão. Eu preguei esse sermão lá para os meninos sobre 1 Pedro, se sofrer, que sofra como um cristão. E eu falei sobre ser perseverante. E no final teve o apelo de salvação, veio um jovem à frente. O nome dele é Caetano Maioli. E aí esse jovem era um dos maiores traficantes da região, traficantes de droga da região inteira lá do Espírito Santo. E esse jovem, ele então converteu, entregou a vida para Jesus. Alguns meses depois, ele abandonou completamente, saiu do crime, saiu do tráfico de drogas. Jesus tocou no coração dele. E aí quando ele saiu, alguns meses depois, todos os colegas dele do tráfico morreram numa operação policial. Não foram presos, morreram. E ele foi ver essa notícia, pegou lá o jornal, ele contando que ele tremia tanto vendo as fotos e os amigos dele de todo modo, e ele pensando, era para eu estar aqui, meu nome está aqui, mas eu não estou aqui por causa de Jesus. E aí naquele momento ele falou assim, agora eu quero ser pastor, eu quero ser pregador do evangelho. Ele é pastor hoje na igreja metodista, o Caetano. Casou, teve filho, foi para o seminário, hoje ele é um pastor. E aí toda vez que eu converso com o Caetano, falei com ele hoje ainda, e ele contando isso para mim, pastor, como foi bom aquele dia que eu entendi que eu tinha que depender de Deus, que o sofrimento vai ter do mesmo jeito, que a luta vai ter do mesmo jeito, e que a única escolha é essa, peraí, eu vou sofrer sozinho, ou eu vou enfrentar com Jesus os desafios da vida. O pastor Jorge Linhares tem uma frase que ele sempre repete, que ele diz assim, a vida, meus irmãos, com Jesus ela tem os desafios, sem Jesus é um suicídio. Sem Jesus é um suicídio. E uma história que eu sempre conto da irmã que chegou um dia lá na Getsemane, em Belo Horizonte, e falou assim, pastor, é verdade que depois que a gente batiza, a gente enfrenta 40 dias de muita luta e muita provação? O pastor falou, é mentira, irmã, é o resto da vida, irmã, de luta, provação e desafio. Você pode abrir sua mão assim comigo? Você pode abrir? Quem quer depender mais de Deus aí? Deus? No sucesso ou na luta, queremos depender do Senhor. Dar os ombros mais fortes. A nossa primeira oração nessa mensagem, aplicando, Senhor, esse provérbio na nossa vida, que possamos depender de Deus, que possamos confiar em Deus, que possamos ser gratos a Deus, em nenhum momento achar que estamos na força do nosso braço, achar que é por causa da nossa inteligência, da nossa capacidade. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. É a nossa oração, no nome poderoso do Senhor, e a igreja diz... Amém, amém. Aplauda aí o nome de Jesus, meu amado. Diga glória a Deus. Amém, Cristo é a resposta. A segunda orientação na Bíblia é: nunca fique deslumbrado. Nunca fique deslumbrado. Esse texto também nos alerta sobre isso. Na hora que você está ali recebendo os elogios, tem pessoas que ficam deslumbradas com o sucesso. Fica deslumbrado com o sucesso. Esse texto está falando que o homem está sendo provado na hora do sucesso. Então você tem que lembrar isso. Eu não vou ficar deslumbrado, eu vou ficar firme, consistente. Quer dizer, a Bíblia está falando para você receber o elogio. É uma bênção você ganhar um prêmio, mas não fique deslumbrado com o prêmio. Você chega lá e honra o nome de Deus. Jovem, na sua monografia, coloque lá nos agradecimentos toda a honra a Deus. A minha dissertação de mestrado, a primeira frase do agradecimento é ao único que é digno. Por quê? Porque Ele é o único que é digno de receber agradecimento, é Deus. Dele vem tudo de bom, vem de Deus, do Pai das luzes, Jesus, nosso Senhor. Queridos, e aí eu recebi nota máxima na dissertação. E aí eu, na defesa, ganhei a distinção cum laude, com louvor. Toda a honra e toda a glória a Deus. No primeiro culto, depois da defesa da minha dissertação, eu levei o diploma na igreja e agradeci a Deus. Agradeci a Deus. Eu me lembro de um dia que eu fiquei muito emocionado. Uma jovem lá que nós batizamos nas águas, e ela conseguiu um emprego numa companhia aérea. E foi uma luta ela conseguir esse emprego. Ela conseguiu esse emprego naquela companhia aérea. E ela levou o uniforme da companhia aérea no primeiro culto seguinte. E eu lembro como aquilo marcou a minha vida. Ela chegou no final do culto, pastor, está aqui o uniforme que nós oramos. Uma pessoa grata a Deus. Uma pessoa, quantas pessoas a gente ora, acompanha, luta, chora com a pessoa some na vida. E não que a gente está ligando para isso, mas
a gente percebe o coração das pessoas. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? E ela chegou assim, olha pastor, que bênção, tá aqui, vamos orar, agradecer. E ela trouxe, e eu achei tão legal, que ela trouxe até o uniforme, assim, do coração dela. E ela orou, pastor, tá aqui, todo dia que eu trabalhar, eu vou lembrar que foi Deus que abriu essa porta. Está até hoje trabalhando lá no aeroporto de Confins, é uma bênção essa moça. Queridos, nós temos que ser pessoas assim, receber as bênçãos de Deus. Nós temos que aprender a receber bênçãos de Deus, sem ficar deslumbrado. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que receber as bênçãos. Uma das histórias mais engraçadas na Bíblia sobre isso, que é porque é engraçado, não tem outra palavra, é quando eles estão em Atos 12, orando para Pedro ser liberto da cadeia. Pedro estava preso e eles estavam orando, o sinédrio nervoso com Pedro, porque Pedro estava pregando a palavra de Deus, eles prenderam Pedro. E aí, eles lá orando, Deus liberta Pedro, e de repente começa a bater na porta. Aí vai a irmã Rod lá, quem é? É Pedro. Ela foi embora, deixou o milagre na porta, meus irmãos. Abre a porta para o milagre em nome de Jesus. Gente, Pedro está ali. Que nada, irmã, nós estamos orando para ele ser liberto. Você acha que Deus responde oração? Ele está nada lá não. O pessoal falou isso, não, deve ser o anjo dele. O povo não acreditava na própria oração. Irmão, cuidado com a oração. Oração é perigosa, meu irmão. Cuida, ora e creia. Aí eles vão lá e abrem a porta. Está Pedro lá, eles orando para Pedro ser liberto. Deus libertou Pedro, eles não abrem a porta. Vamos abrir a porta para o milagre. Deus abriu a porta da cadeia, abriu um monte de porta. Agora a porta da igreja fechada. Eles estavam na casa da mãe de João Marcos, uma irmã generosa que cedia a casa para a reunião de oração, e eles não abriam a porta. Então, às vezes, as coisas mais difíceis aconteceram e você não é grato. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Você tem que ser grato. Agora, entre ser grato, meus irmãos, e ficar deslumbrado é diferente. Então, a gratidão tem que te levar a louvar o Senhor. E não agradecer protocolarmente e voltar, mas na verdade foi por causa que eu que sou bom. Não, você vai ser grato. A história da menininha, que ganhou uma laranja de presente da tia. Toma uma laranja, menininha. Aí a menininha pegou a laranja e ficou olhando assim. Aí a mãe dela falou, o que você fala agora, menina? Descasca, descasca. É isso que ela falou. A pessoa ingrata, ganha ali um presente, ainda reclama. Você vai agradecer, porque a pessoa que fica deslumbrada, ela é enganada facilmente. Tem homem, meus irmãos, que o bicho é feio que dói, feio, mas tem dinheiro. Feio. Quando ele nasceu, a mãe dele que chorou, meus irmãos, tão feio que ele é. Quando a mãe dele olhou, a mãe olhou para o menino assim, o médico segurando, o que é isso? Olha, esse bicho comeu teu filho, ele está aqui dentro desse bicho. Aí, chega uma mulher, mas o cara ganhou dinheiro. Você é bonito. O cara acredita. Meu irmão, você não pode ser bobo, tonto desse jeito, não. Onde que está escrito isso que eu estou falando? Na Bíblia. Provérbios 6. Esse aqui, que você está nervoso aí, mas está na Bíblia, ó, 6:24. Olha o que a Bíblia diz. Que a mulher leviana, a mulher adúltera, faz elogios mentirosos. Olha o que está escrito. Que se ele guardar no coração dele a instrução de Deus, olha o verso 24, eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Então, uma pessoa que não fica deslumbrada com o sucesso, ela não cai na conversinha dos bajuladores, ela está centrada em Cristo, ela está centrada em Jesus, ela está centrada em Deus. Ela é uma pessoa que não... Agora a pessoa que qualquer coisa que fala, então tem uma frase que eu gosto também. Os elogios são como os perfumes. Você tem que sentir o perfume, não beber o perfume. Você tem que sentir o perfume, não é engolir, beber, porque senão, aquilo que era uma coisa boa, o néctar vira um veneno. O perfume vira um veneno. Então, meus amados irmãos, você pode abrir a mão assim comigo? Deus, não queremos ficar deslumbrados, queremos ser apaixonados pela Tua glória, Senhor. Olha, pessoas que um pouquinho de dinheiro muda a cabeça da pessoa. A pessoa é tão vazia de Deus, a pessoa é tão oca, que um tapinha nas costas, um abraço, a pessoa já pensa que alguém... Abre a mão, irmão, vamos orar. Deus, tem misericórdia de nós. Que esses feitiços sejam quebrados em nome de Jesus na nossa vida, Senhor. Que isso caia por terra. Queremos sair daqui mais lúcidos.
que 2019 seja um ano de maturidade, de lucidez na nossa vida. Pessoas que caem no mesmo erro, não aprendem com o mesmo erro. Deus, queremos ser mais bíblicos em nome de Jesus. Quebra essa vaidade besta da nossa vida, quebra esse orgulho, quebra essa soberba de acreditar em tudo que falam para a gente, e que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja diz, amém. Aplauda mais uma vez, meu irmão. Nós somos pentecostal, pastor Antônio. Em terceiro lugar, abra mão da honra. Algumas vezes você vai abrir mão da honra, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Seja a vossa atitude a mesma de Cristo Jesus. O que diz Filipenses capítulo 2? É a descrição do esvaziamento do Senhor. E é o comando, não é uma sugestão, é um comando para nós seguirmos o caminho de Jesus. O texto diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Meus irmãos, o texto continua, Paulo ainda diz assim, eu vou ler mais o verso 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Olha só, que princípios bíblicos para a nossa conduta. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então, meus irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração, confiando em Deus, não ficando deslumbrado e aprendendo a abrir mão da honra. Nós acabamos de dizer que você tem que aprender a receber os elogios, mas algumas vezes vai ser o contrário. Algumas vezes você poderia até receber, mas você abre mão, porque o teu coração está em Cristo. Você não depende daquilo, e você às vezes tem que mostrar esse desapego. Quem está entendendo, amém, meus irmãos? Mostrar essa generosidade, dar honra ao outro, ceder o caminho para o outro, se tornar uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais generosa, menos possessiva, menos mandona, menos briguenta, mais grata, mais, sabe, a maturidade vai nos tornando pessoas assim, pessoas que preferem dar honra aos outros do que a si mesmos. Jesus disse: é melhor coisa dar, é mais bem-aventurado dar do que receber. Só que só entende isso quem pratica isso. Só entende isso quem vivencia esse preceito bíblico. Quem nunca fez isso não sabe como é que é. Por isso que você ainda continua querendo dominar os outros, enfeitiçar os outros, fazer os outros sofrer com voodoo. Sofra! Meu irmão, para com essas bobagens. A vida é tão curta. A Bíblia diz que a vida é curta. A Bíblia compara a vida com a neblina que está aí e dissipa. A Bíblia compara a vida com uma flor que logo murcha e não existe mais. A Bíblia compara a vida com um conto ligeiro, que você lê um conto, terminou a história, já acabou a sua vida. Ela compara a vida com o tecelão fazendo rápido ali uma roupa. Também compara a vida com um navio, um barco que passa veloz pelo rio. Quer dizer, a nossa vida passa tão rápido, o que adianta você ser uma pessoa muquirana, chata, que fica exigindo as coisas o tempo inteiro? Então é um ato de sabedoria de Deus para nós. Você aprender a abrir mão das coisas. É muito bonita a história do pastor Martin Luther King Jr., pastor batista, que combateu o racismo nos Estados Unidos, lutou, enfrentou as leis contra a segregação, foi um pastor evangélico que mudou todas as leis do país.
autor daquele que é considerado o discurso mais importante do século XX, Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream, lá em Washington, na marcha pelos direitos civis. Nunca tamanha multidão de pessoas tinha ficado reunidas junto no mesmo lugar na história dos Estados Unidos da América. E aquele pastor, servo de Deus, ele faz aquele discurso dizendo: eu tenho um sonho, que um dia a minha filha não vai ser julgada pela cor da pele dela, mas pelo caráter e pela conduta dela. E ele começa a falar desse sonho das pessoas vivendo juntas, em harmonia, e tantas frases bonitas desse pastor Martin Luther King, quando ele disse: ou aprendemos a conviver, ou morreremos como animais. Um pacifista, alguém que enfrentava a violência com a não violência, levando ao pé da letra os ensinamentos do Sermão do Monte, dar a outra face as últimas consequências. Marco, ele é chamado de o pai da moderna América. É só isso. Quando o Barack Obama tomou a posse, e no último discurso de Barack Obama agora, ele fez questão de citar o Martin Luther King, que abriu a porta para tantas pessoas serem tratadas de maneira igual, sem leis racistas lá nos Estados Unidos. E esse homem ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Esse homem ganhou com 34 anos, foi o mais jovem vencedor do Prêmio Nobel da Paz. E quando ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz na Academia de Estocolmo, na Suécia, ele chegou lá, tá vendo? Olha como que é importante ganhar um prêmio. Mas ele chegou naquele prêmio e ele não falou dele mesmo, ele falou de Jesus. Ele falou assim: o meu sonho é ver todo mundo como Jesus, o cordeiro e o leão sentados juntos, que é uma das imagens bíblicas de Jesus. Ele é o cordeiro e o leão. Você recebe essa palavra na tua vida? Quer dizer, nesse momento que você está sendo honrado, você exalta Jesus. A honra não é tua, a honra não é minha, é do único que é digno. O nome dele é Jesus. Ele é o único que é digno. Ele é o único que é digno. Queridos, por que nós pregamos? Nós não pregamos para converter ninguém, nós pregamos porque Jesus transformou a nossa vida. E nós não conseguimos ficar calados, nós temos que contar, nós queremos contar para as pessoas. Nós queremos contar, o cristão é alguém maravilhado. O cristão é alguém que viu Cristo ressurreto, é um pequeno Cristo, é alguém que teve a sua vida transformada, o seu caráter transformado, o seu coração transformado, e nós não conseguimos nos calar. Nós temos que falar para as pessoas. Nós temos que dizer para as pessoas o que Jesus fez por nós, e o risco e a tristeza de uma vida sem Jesus. É por isso que nós pregamos, porque nós não precisamos de mais um casamento destruído, nós não precisamos de mais filhos nas drogas, nós não precisamos de mais violência. O Brasil é o país onde mais pessoas são assassinadas no mundo. Nem as guerras em curso no mundo, nem crises como na Venezuela, guerra na Síria, guerra na Ucrânia, morrem mais pessoas assassinadas do que no Brasil. São números absurdos, são números ridículos, estúpidos, que mostram a brutalidade do nosso coração. Está na hora de nós salgarmos essa terra, meus irmãos. Está na hora de nós abrirmos mão de discussões que não levam a lugar nenhum. O apóstolo Paulo aconselhou o jovem Timóteo: não entre em brigas e discussões inúteis, em discussões por causa de genealogias intermináveis. Queridos, a nossa capacidade de falar asneira é interminável. Eu escrevi o texto hoje lá no portal G1, falando sobre reaprender a conversar. As pessoas desaprenderam a conversar. Sabe o que significa a palavra conversa, a etimologia da palavra conversa, a raiz da palavra conversa é conversio, é voltar junto com alguém, é ficar às voltas com alguém. Conversar não significa concordar e também não significa que vai chegar na mesma conclusão, mas só de conversar já é um ato civilizador, já é um ato de amor, já é um ato diferente. E os cristãos têm se tornado famosos, infelizmente, por ficarem ríspidos, por serem os primeiros a reclamar de tudo. Vamos mudar essa conduta e ficar alinhado com a palavra de Deus. O cerne do que Jesus ensinou é o amor, o cerne do que Jesus ensinou é a misericórdia. É isso que distingue o cristianismo de todos os outros credos, de todas as outras religiões, de tudo o que já falaram. Jesus é maior que Buda, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Davi, que pastor Natalino. Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, meus irmãos. E Ele é o príncipe da paz, Ele é amor, Ele é Deus, Emanuel, Deus conosco. Siga Jesus, meu irmão. Tenha coragem de
de ser um cristão, atreva-se a ser um cristão. Atreva-se a ser um cristão. Siga os passos de Jesus, que você vai ver que a tua vida muda. As picuinhas mudam, os traumas mudam. Agora mesmo, conversando com o pastor Natalino, percebendo como que a atual geração é uma geração melancólica, é uma geração que você não pode falar nada, que a pessoa dissolve na tua frente, chorona demais, Gente, vamos ficar mais mulher, mais homem, amém, meus irmãos? Ficar mais firme. Jesus venceu na cruz. O evangelho não termina num cadáver, mas num triunfador, em Cristo ressurreto. Somos mais que vencedores. Você já é mais que vencedor. Então é por isso que você não liga para elogio. É por isso que você não fica chateado. O porteiro não me cumprimentou. É o contrário, é você que tem que estar bem. Porteiro, seja abençoado em nome de Jesus. Deus está lá olhando. Deus não está preocupado, Ele está preocupado com você que segue Ele, que é um imitador de Deus, como um filho amado, como diz Efésios. É você, parte de nós. Até quando você vai ficar esperando os outros? Quando é você que vai fazer um elogio para alguém. Querido, isso é uma coisa que eu já mudei na minha cabeça há muito tempo. Eu não espero nada das pessoas. Eu não espero nada das pessoas. O que Deus quiser dar através das pessoas, nós vamos receber para a glória do próprio Senhor. Eu não espero nada de ninguém. Não espero nada de igreja nenhuma, de pessoa nenhuma, de rico nenhum, de rica nenhuma. Eu prego o evangelho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você tem que romper isso na sua vida também. De não ser um escravo da opinião dos outros. Você confia no seu Deus? Você serve o seu Deus? Você ora ao seu Deus? Você lê a palavra do seu Deus? Siga o Senhor teu Deus, querido irmão. Louve o Senhor teu Deus. Exalte o Senhor teu Deus. Cristo é a nossa paz, meus irmãos. Ele é o nosso Deus. Queridos, o avanço na maturidade nos torna mais simples e não o contrário. A minha oração é que você fique mais simples a cada dia que passar da sua vida. Que os aplausos, os likes no Instagram, as medalhas, os troféus, os parabéns, o Oscar que você vai ganhar, que tudo isso não anule nada de Deus no teu coração. Que o teu coração permaneça blindado pela palavra de Deus. Que o teu coração permaneça guardado pela palavra de Deus. Jesus Cristo disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Para de amar com parte. Que Deus tire o coração de pedra e coloque um coração quebrantado, um coração de carne. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. Eu encerro com a frase do pastor Charles Spurgeon, um jovem pregador na Inglaterra, que disse uma vez o seguinte: eu jamais ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Eu sempre canto essa música no final e eu vou cantar de novo. Vamos cantar o único que é digno? Vamos? Cante comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Cante, coroamos. Coroamos. Aos teus pés.
Adore o Senhor. Adore o Senhor. Coroamos ao Senhor. Exaltamos o teu nome. Tu és o maior, Senhor. Vai adorando ao Senhor, vai adorando. Oh Deus, tu és o maior, Senhor. Oh santo, santo é teu nome, Jesus. Não há Deus como o Senhor. Oh Deus, todo nosso ser. Querido, você recebe essa palavra? Dá para você perceber a profundidade? A vida com Jesus é maravilhosa. E muitas vezes as pessoas vão transformando a vida com Jesus num peso, porque querem viver com os seus princípios, eu acho, eu penso. Fala para quem está do seu lado, não complique, por favor. Não complica. Não complica. Eu tenho o hábito de dizer quando eu estou com os pastores, sempre digo para eles que o problema não é o elogio, é a gente acreditar no elogio, né? Porque sempre tem alguém que termina, olha, pastor, tal. E tem alguns que se perdem. O problema não é o elogio, o problema é você se perder com ele, você se corromper. Nesta noite, Deus está dizendo, filho, eu quero fazer grandes coisas na tua vida. Mas nem sempre você está preparado. Se corrompe pelas portas que o Senhor abre, se corrompe pela sua beleza, se corrompe pela sua condição financeira. Meu irmão, tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Vamos falar juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor. Desvia-te do mal. Honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias da tua renda. Reconhece quem Ele é na tua vida. E pode crer, meu irmão, Deus tem grandes coisas. Eu tenho comentado com a igreja, baseado em todo esse sentimento, essa coisa gostosa de completar 40 anos. Eu tenho dito, ainda vamos viver os melhores anos da nossa vida. E eu me refiro a coisas que a gente não viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Deus tem muito mais, mas tem uma coisa: nunca roube a glória de Deus. Nunca pise nos outros para crescer. Você estava falando sobre a melhor coisa é dar do que receber. A gente tem um hábito aqui, que é no nosso culto de ceia, a gente chama de celebração do dar, que é o culto que a gente presenteia alguém, sem motivo. E a gente dá alguma coisa. Nem todo mundo pratica, é verdade. Infelizmente, nem tem gente que está naquela fase do... Quando eu comento às vezes com as pessoas, não, a gente tem a celebração, mesmo para pastores, então eu vou lá para ganhar. Não, você não entendeu, a celebração do dar. Quando for celebração do receber, eu te chamo. Mas celebração do dar. E quando a gente começa a praticar, a exercitar, começa dando elogio, né? Depois começa sendo mais solidário, mais sensível. Tem hora que a gente tem que dar o ombro, tem hora que a gente tem que dar o dinheiro,
tem hora que a gente tem que dar. E quando a gente vai se dando, o texto diz que quando a gente dá é quando a gente recebe. Querido, receba essa palavra. Hoje você foi instruído em algo muito profundo. Assim nós estamos terminando a nossa programação especial de carnaval, para abençoar a sua vida e fortalecer a sua história, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Aqui estão, ó Pai, homens, mulheres, pais, mães, filhos, avós, tios, crianças. Todos nós precisamos do Senhor. O que seria da nossa vida se não fosse o teu Santo Espírito sobre nós? Assim nós te louvamos, ó Pai. Tudo que nós ouvimos, ó Deus, nós queremos guardar no nosso coração, para sermos melhores no meio desta sociedade. Entendemos que aqui é como um quartel-general. Recebemos a instrução e agora vamos viver o Evangelho lá fora. Vamos viver o Evangelho na nossa casa, vamos viver o Evangelho no trabalho, vamos viver o Evangelho, Senhor, no meio do povo, e queremos fazer diferença, em nome de Jesus, fazer diferença, pois só o Senhor é Deus, em nome de Jesus.